Então eu pensei em algumas coisas rapidamente aqui. Nós valorizamos, nós celebramos o quê? Curas extraordinárias. Curas extraordinárias. Teve uma vez lá em São Paulo, que o pastor Carlos Alberto tinha convidado um pastor que curava as pessoas, e não vou dizer a especialidade, né? Mas a cura que mais acontecia era que quem tinha a perna mais curta, a perna ia crescer. O que você acha que eu fui ver aquele dia? Que eu queria ver o quê? Eu queria ver a perna crescendo. Então eu não faltei nenhum culto. Porque eu falei, nossa, eu quero ver esse negócio. E fiquei de manhã até de tarde, e olhando, ver se a perna de alguém lá crescia. E infelizmente, muitas coisas ruins aconteceram naquele final de semana. Porque nós somos assim. Nós ficamos tão iludidos com coisas que contam para nós, que tiram uma foto de alguém. Nós valorizamos a multiplicação de alimentos, multiplicação de pão, de peixe. Nós valorizamos andar sobre as águas, o milagre sobrenatural. Mas você veja que Jesus não mandou os discípulos venderem os barcos. Vocês não precisam mais de barco. Vocês percebem que Jesus andou sobre as águas? Mas ele não mandou os discípulos venderem os barcos. Por quê? Porque não seria uma realidade da vida cotidiana. O Senhor multiplicou peixe, multiplicou pão, mas Ele não disse assim: parem de trabalhar, parem de levantar cedo, porque vamos pedir o pão do céu todo dia. Foi isso que aconteceu? Não é assim. Nós somos assim, valorizamos, não é? E muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Eu confesso para você, se vier aqui algum missionário e fazer algum trabalho lá no SIC, que vai curar cego, paralítico, eu vou ver, eu quero ver, quero participar, não para ser um crítico, mas para experimentar aquele momento. Mas eu vou sabendo que a vida cristã não se resume em milagres. Jesus não parou nos milagres, Ele ensinou, Ele falou assim: trabalhem, não pela comida que perece, mas trabalhem pela comida que não perece, que nunca vai acabar. Então, meus irmãos, eu disse para você o que nós valorizamos. E o que Deus valoriza? Qual é o milagre que Deus valoriza? Porque Deus também valoriza milagres. Deus valoriza milagre. E eu quero ver com você 3 milagres que eu e você nós podemos fazer esse milagre. Deus valoriza. Quando Ele vê, quando Ele contempla, quando Ele vê aquilo. Deus tem outros valores. Quando Ele olha em você, Ele não quer ver você enfiado numa igreja, num templo, lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Isso não abala Deus.
Deus não quer ver você, porque houve uma época que o rei Davi instituiu no templo culto 24 horas de louvor, de manhã, de tarde, de noite, e os cantores eram um tempo áureo. Mas Jesus não restabeleceu isso. Quando Jesus veio, viveu aqui, ele não restabeleceu esse modo ou módulo de culto. Porque ele falou assim: meu Pai não busca adoração, meu Pai busca adoradores, pessoas que mesmo não estando cantando 24 horas no dia, continuam sendo adoradores, porque eles adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus tem valores diferentes dos nossos, e quando Ele encontra, Ele celebra. Deus celebra, assim como nós celebramos o milagre. Eu celebrei com o irmão essa semana, o irmão Dineu, deve estar me assistindo aqui, porque ele já teve alta, ele teve um infarto, ele ficou acamado, ele ficou internado, ficou na UTI, mas o Senhor o trouxe de volta, está lá na casa. Isso é um milagre, e eu celebrei com ele, dentro da UTI. Cheguei lá, ele falou: nossa, o senhor está aqui? Eu falei: estou aqui no meio da UTI aqui com você, e nós vamos celebrar o seu coração restaurado. Mas não saiu sem um puxãozinho de orelha. Fala: quando você sair daqui, nós vamos caminhar junto. Porque as veias do homem estavam tudo entupidinha, né? E eu falo para você, cuide da sua saúde. Deus te ama aqui, e Deus te ama quando você vai com Ele lá. Quem sofre não é Deus, quem sofre é quem fica. Bom, qual é o primeiro milagre que Deus, vendo em mim e em você, Ele celebra? E eu queria que você abrisse a Bíblia em Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5. Esse é o primeiro milagre que Deus celebra quando Ele encontra. Acharam? Deuteronômio 5, verso 27. Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você, Moisés, nos relatará tudo o que o Senhor, nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Verso 28. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse. Ouvi o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo o que disseram. Porém, quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre.
E o outro texto é Isaías 29:13. Isaías, caminha um pouco mais para frente. Isaías, pouco mais para frente. 29:13. Isaías 29:13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo, com maravilha e mais maravilhas. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes vai desaparecer. Meus irmãos, primeiro milagre que Deus valoriza quando Ele encontra um coração disposto, entregue, e foi o que Ele falou: ah, se esse povo tivesse tal coração. Isaías está dizendo assim: olha, vocês chegam para Deus com os seus cânticos, com as palavras bonitas, com os salmos, mas o coração de vocês está longe. Como que um coração se distancia de alguém? Bom, vou falar de mim, não quero falar de ninguém. Estou casado há 40 anos, 41 anos, 40 anos. Teve uma época que o meu coração se distanciou. Por quê? Os filhos começaram a chegar, 3 filhos, escadinha, cada 2 anos nascia um. Então a minha atenção estava onde? Trabalhar, levantar cedo, chegar tarde, cuidar das crianças, levar no médico, pediatra, comprar leite, fralda. Não, fralda não tinha que comprar, comprava uma vez só, né? Aí lavar a fralda. Senhor, Gilson, você não lava a fralda, né, Gilson? Você nunca fez isso? Lá só tinha, era 20 fraldas, só, de pano, Cremer. Se não lavasse, né, Geraldo? Então, nessa época, o que aconteceu com o meu coração em relação à minha amada? Se distanciou. Eu não deixei de amá-la, mas o meu coração estava longe, porque eu estava correndo, que nem maluco, tentando sustentar a família inteira. Como que o meu coração se distancia de Deus? Lembre-se, a sua vida não acontece aqui. Sua vida acontece lá fora, na sua realidade. Então você pode sair daqui louvando, cantando, aleluia. E o Senhor falou: vocês cantam as regras, os jeitos, vocês ensaiam, vocês chegam no horário para o ensaio, está tudo certinho. Mas o coração de vocês está na conta de telefone, o coração de vocês está no aluguel, o coração de vocês está no mercado que vocês vão ter que fazer, o coração de vocês está na máquina que está quebrando, você não consegue consertar, aquela máquina de lavar, o pensamento de vocês está na conta corrente, vai faltar dinheiro. A gente se aproxima de Deus com os lábios, com os versículos, mas o coração, você não dorme à noite. Eu já fiquei sem dormir à noite,
porque eu estava preocupado como que eu ia resolver tal problema no outro dia. Agora responda comigo aqui, você que cantou esse cântico sexta-feira, rompendo em fé. Dá para cantar quando a gente está com aquela insônia? É difícil, não é não? Você pega 10 calculadoras para ver se está todas dando o mesmo resultado. E você faz soma, pega o caderno de soma e tal. Não dá para cantar. Rompendo em fé, minha vida se revestirá. Você entra no banco assim para falar com o gerente. Rompendo em fé. É só em livro. É só em romance. É só em testemunho fajuta. Porque o Deus está falando, vocês se aproximam de mim com os lábios, mas quando vocês realmente estão vivendo o dia de vocês estão longe. Vocês estão longe. Então esse é o primeiro milagre, que quando Deus encontra o quê? Um coração. Quando Deus encontra em você um coração disposto, Ele celebra. Aí você vai vendo os exemplos na Bíblia. Abraão foi um grande exemplo. Deus falou para ele assim: eu quero seu filho, ponto final. Ali estava um coração. E quando ele foi sacrificar o filho, Deus falou: não faz isso, meu, era só eu queria saber, não derrama sangue dele não. Deus celebrou Abraão. E aí Deus falou assim: agora eu vejo que o teu coração é inteiro para comigo. Então olha, essa areia que você está pisando, a tua descendência vai ser maior que essa areia aí. As estrelas que você está enxergando, a sua descendência vai ser maior. Por quê? Deus encontrou o que de Abraão? Dízimo? Não, Deus encontrou coração. Coração. Amém? Que o meu coração e o seu coração sempre esteja disposto, como ele está aqui, nesse ambiente controlado. Amém? Quando você receber um diagnóstico ruim, o que é um diagnóstico ruim? Alguém que é entendido fala: olha, não dá, não cabe, vai ter que ser internado, você vai ter que vender, para pagar suas contas, você vai ter que vender seu carro, vai ter que vender a geladeira, você vai ter que vende a mãe, mas não entrega. Dá aquele diagnóstico. É ali que Deus quer encontrar um coração que não volta atrás, um coração que não blasfema, um coração que não culpa a Deus pelos problemas, um coração que fala assim: aonde estava o Senhor quando esse vírus chegou na minha casa? Não, quando Deus encontra um coração, Ele celebra, como Ele celebrou. Qual o outro milagre que Deus celebra? Eu procurei aqui, eu achei Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19, verso 8 e 9.
É a história de Zaqueu que você já conhece. 8 e 9. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Deixa eu contar essa história para você aqui. Jesus o mestre, Jesus o sacerdote, Jesus o profeta, Jesus o Filho de Deus, puro, santo. Ele não foi atrás de um sacerdote e falar assim: hoje eu vou na sua casa. O sacerdote, de praxe, já tinha tudo na casa dele em ordem, por ser um sacerdote. Mas Jesus escolheu a pior figura, não para ele, a pior figura para a população. Zaqueu, ele era judeu, rico, porque ele se enriqueceu às custas da propina cobrada dos seus próprios patrícios. Salim saiu, Salim não está, ele era o Salim, né? Então as pessoas, e ele pegava os impostos e depositava para César. 5 para César, 1 para mim. 4 para César, 1 para mim. Era assim. Então tudo na casa de Zaqueu era fruto de propina. A garrafa de água não era uma garrafa de água qualquer, né? A televisão dele não era aquela televisão de tubo, era 4K, mas não era de dinheiro de suor. Então Jesus escolhe essa personalidade para falar assim: eu vou lá na sua casa. Quem é que foi na casa dele? O caminho, a verdade e a vida, o bom pastor, não é? Jesus disse: eu sou a porta foi lá. Eu sou o pão da vida foi lá. Tudo que de Deus foi na casa de Zaqueu, mas não foi na casa de quem orava, de quem estava no templo, foi lá na casa dele. O que aconteceu? As fofocas, as críticas, as pessoas ácidas, aqueles que não são felizes e não quer que ninguém seja feliz. Você conhece gente assim? Já ouviu falar de gente assim? Não é feliz, não está em paz com ninguém, mas também fica pé da vida quando alguém se dá bem. Lá, e aí começaram a criticar Jesus. Este homem, que se diz o Filho de Deus, o profeta, a luz, o pão da vida, vai se hospedar na casa de Zaqueu, justo de Zaqueu. Isso é uma blasfêmia. E Zaqueu estava naquela. Jesus entrou lá, iluminou, né? Que Jesus não é a luz do mundo, iluminou tudo. Então acho que tudo ficou grande para Zaqueu. E esse ventilador aí não é meu, esse ventilador aí eu roubei. Nossa, essa taça aqui não é minha. Isso aqui não é meu. Eu não trabalhei para essa taça, porque a luz do mundo chegou lá. Iluminou tudo.
E a mulher de Zaqueu falou assim: Zaqueu, e agora? Esses alimentos aqui foi suborno. Qual é o milagre que acontece aqui? Uma decisão contundente da vida. Aquela decisão assim que fala assim: a partir de hoje eu não fumo mais. Quando você vê que o cigarro está matando você, quando você bebe, fala assim: a partir de hoje eu não bebo mais. É uma decisão. A partir de hoje eu vou deixar de ser este homem. Eu vou deixar de ser esse tipo de mulher, de jovem, de cidadão. Olha o que o versículo diz, versículo 8. Onde está aqui? 19, 8. Essa palavra, mas Zaqueu, mas, apesar de, Zaqueu falou: Senhor, eu vou mudar a minha vida. O milagre que Deus quer ver em você, irmão querido da comunidade da graça em Sorocaba, é quando você toma uma decisão em prol de Jesus, em prol de Deus, em prol do reino. Você põe um ponto final naquela coisa ruim que você estava envolvido e vivendo aquele dia. Vou parar de roubar. Aqui não diz que ele deixou de ser cobrador de impostos. Aqui não diz que ele pediu as contas do emprego dele. Aqui diz que Zaqueu mudou. Aqui diz que Zaqueu tomou uma decisão. E o milagre que eu estou dizendo são decisões profundas, sinceras, contundentes. Bater palma, levantar a mão dentro do templo, sapatinho de fogo, orar em línguas. Isso tudo dentro de um ambiente controlado, como é o templo, até vai. Mas isso não te dá autoridade para viver uma vida santa lá fora, se você não tomar uma decisão. E quando Deus encontra em uma mulher e num homem uma decisão profunda, sincera, contundente, contumaz, Zaqueu não ficou só apenas no sentimento. Ai, como eu amo tanto a Deus, Jesus, Zaqueu não ficou lambendo os pés de Jesus. Zaqueu não ficou lustrando a roupa de Jesus. Zaqueu não deu nenhuma oferta para Jesus. Zaqueu tomou uma decisão. Eu vou comer o que o meu suor me der para comer. Eu vou vestir, não o que o cartão de crédito pode me dar, mas o que o meu suor vai me dar. Mudou. Você tem que mudar. E Deus celebra. Deus falou assim: hoje houve salvação nesta casa. A salvação não aconteceu no templo. A salvação não foi quando Zaqueu estava lá no templo. A salvação foi quando ele mudou de vida. Há uns 30 anos atrás, um pouco mais, chegou no Brasil uma onda de avivamento. As pessoas caíam no chão, não sei se você já ouviu falar sobre isso, começava a dar risada sozinho.
E as pessoas falavam que era batismo do Espírito Santo. E o meu pastor, Carlos Alberto, isso veio lá a partir de Londrina, do Paraná, veio dos Estados Unidos, e foi ver. E eu numa reunião, tinha vários medalhões evangélicos, né? Silas Malafaia, estava lá o do Brasil para Cristo, estava todo mundo vendo o que estava chegando no Brasil. E aí no meio daquele louvor, e as pessoas caindo, e louvando, e falando em línguas, e aí aquela coisa toda, fica uma meia hora o pessoal ali naquele movimento, louvor, bateria, violão. E aí um pastor renomado falou para o pastor Carlos Alberto: Beto, olha que avivamento, o Brasil é de Jesus, o Brasil vai ser salvo, o Brasil vai ser santo. Pastor Carlos Alberto, com todo aquele jeito dele, ele falou assim: olha, quando essas pessoas se levantarem do chão, que estava todo mundo lá deitado no chão, orando em línguas, ele falou assim: olha, eu vou acreditar nesse avivamento quando amanhã todos os bares e bordéis de Londrina se fecharem. Todos os traficantes fecharem a boca de fumo. E cada um desses que está no chão aqui, voltar para casa transformados, libertos do pecado, desse mundo e da carne. Aí eu vou acreditar que aconteceu alguma coisa de Deus aqui. Vocês entenderam, rapaz, o que eu falei? A marca de uma pessoa batizada no Espírito Santo não é o que acontece no templo. Começa a falar. Isso, dentro do templo, não quer dizer nada. Quer dizer, se esta pessoa chegar em casa, imediatamente após o culto, mudado, transformado em uma outra pessoa, ou seja, se ele era crítico dentro de casa, ele não é mais crítico. Se ele era um intolerante com os filhos dentro de casa, ele não é mais intolerante. É amoroso, é gentil, é perdoador, tem o coração de gratidão com todos. Aí sim aconteceu alguma coisa de Deus ali no templo, senão não aconteceu nada. Foi apenas um movimento. E eu quero dizer para você, meu irmão amado, a sua vida não acontece aqui dentro, ela acontece lá fora. Deus quer te encontrar lá fora, amando, servindo, perdoando, sendo generoso, gentil, intolerante, aliás, não intolerante, vendo ao mundo como Deus vê. Eu estava refletindo, eu fiz uma pergunta para mim: para quem que Jesus pediu perdão a Deus lá na cruz? Porque lá na cruz ele fez uma oração: perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Para quem que Jesus pediu esse perdão? Lá. Eu acho que foi a última oração dele. Quem é que estava lá para Jesus interceder? Estavam os que não criam, estavam os que criam, estavam os religiosos, estavam os soldados. E Jesus pediu perdão para todos. Perdoai-lhes, Pai,
porque eles não sabem o que estão fazendo. Você é capaz de fazer essa oração para quem está tentando te ferrar? Desculpa essa expressão, mas é a tradução, nova versão. Porque aquelas pessoas estavam querendo o que de Jesus? Morre logo, coisa ruim. Porque Jesus para os religiosos era uma coisa ruim. Paulo para os judeus era uma peste. Jesus não era menos. Então eles estavam lá, morre logo, quebra a perna deles. E Jesus teve a hombridade, o coração de pedir perdão a Deus por eles. E você? Lá no seu emprego, lá na sua casa, na sua vizinhança, aquela pessoa que quer o teu mal, quer te ver pelas costas. Quando Deus encontra nós como Zaqueu, a partir de hoje, e eu queria que você orasse hoje. Tem coisas em nós, coisas em você, que você precisa dizer, a partir de hoje, chega, basta. E o terceiro milagre, lá em Lucas capítulo 10, verso 41, Lucas 10, 41. Lucas 10, 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meu Jesus, a melhor parte. Eu me enganei aqui, Maria está junto com Zaqueu. Decisão que você, com sabedoria, escolhe. Não, mas espera aí, agora eu estou ouvindo a Deus. Agora eu não posso fazer isso, porque agora eu tenho que fazer essas coisas aqui. Marta estava o quê? Como nós, no final de ano. Correndo, preparando o Natal, preparando o Ano Novo, preparando a casa para receber os parentes, preparando o que eu vou comprar de presente. Nós estamos muitas vezes como Marta, preocupadas com muitas coisas, mas Maria, ela entendeu o momento da vida dela. Pô, Jesus está na minha casa, não é hora de eu lavar roupa, não é hora de eu fazer faxina, não é hora de eu limpar o lustre, é hora de eu ficar quieta e ouvir o que Ele tem para mim. Mas o terceiro milagre, e eu coloquei uma frase que você vai entender, é quando Deus encontra quem ajuda a carregar o piano. Você sabe o que é um piano? O piano é um instrumento musical. O piano, um piano para ser piano mesmo, ele tem que pesar pelo menos uns 200 quilos. Aí é piano. Mas se for de sintético já não é piano. Piano pesa. E piano não pode carregar de qualquer jeito. Porque se você pegar ele de um jeito meio torto, ele desafina. E aí para você afinar aquele piano,
é quase metade do preço do piano. Isso é piano, mas quando ele toca, quando o piano toca, ele preenche a música, preenche a harmonia. E quando Deus encontra pessoas que ajudam a carregar o piano. E o que eu quero dizer com isso? Pessoas que estão inclusas no processo, na missão de fazer discípulos e de levar o Evangelho. Esse é o terceiro milagre. Sabe aquele ditado popular brasileiro: venha a nós o vosso reino nada? Eu, como pastor, já ouvi muitas coisas. Há uns 20 anos atrás, irmãos preciosos, todos os irmãos para mim são preciosos, mas aquele irmão que só vinha na ceia, a gente sabe quando a pessoa só vem na ceia. Ele falou assim: ah, pastor, vamos fazer uma reunião de oração nova. Uma reunião de oração nova. Por exemplo, a gente tem de terça, vamos fazer na quinta também. Mas quem estava falando comigo só vinha na ceia. Eu falei: cara, você está maluco? Quem é que vai vir aqui abrir a igreja quinta-feira? Você? Quem é que vai ligar o som aqui quinta-feira? Você? Quem é que vai varrer a igreja depois que todo mundo foi embora? Você? Ou você está dando uma ideia que nem você vai vir? Você não ora comigo no domingo, você não ora comigo na terça, e que você quer que eu abra uma nova reunião, a quinta-feira, para você também não vir aqui? Aí não, né? Quando Deus encontra pessoas que se sentem inclusas no processo, ajuda a carregar o piano. E nós temos um piano aqui na comunidade. Um piano pesado. Um piano que pode desafinar. Estar incluso na missão, fazer discípulos. Jesus colocou lá em Mateus 28, 18 a 20. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. E eu vou fazer uma aplicação prática aqui desses 3 milagres. Primeiro, o coração. Como que eu aplico esse negócio do coração? Eu coloquei uma frase: procrastinação zero. Você sabe o que significa procrastinar? Deixar para depois. Amanhã eu vejo isso. Amanhã eu limpo o negócio, amanhã eu lavo, amanhã eu prego para a parede, amanhã eu levo o carro no mecânico, amanhã eu faço a matrícula, amanhã. O milagre do coração, esse povo me fala com os lábios, sabe qual é a aplicação prática? Procrastinação zero. Aí você vai estar praticando esse milagre. Quando? Se você não é batizado nas águas, você tem que se batizar. Hoje. Eu encho o tanque aqui e batizo agora. Não estou preparado para batizar. Não. Batismo não tem preparo, batismo tem fé. Então, aqui desse público, se você não é batizado nas águas, tem que batizar. Não pode deixar para depois. Segundo, culto e celebração juntos. Se a comunidade tem cultos aos domingos de manhã, é esse domingo que você tem que vir. No domingo que vem eu vou. No domingo na ceia eu vou. Procrastinação zero. Celebrar juntos. Comprometimento financeiro com o reino. Eu
Eu sempre contei as coisas boas aqui da parte financeira, né? E às vezes a gente até exagera. Ah, essa igreja é uma igreja rica. Já falei. E continua sendo. Porém, outubro e novembro, não arrecadamos quase nem para pagar o aluguel. Quando foi que eu reclamei, que eu pedi, que eu falei que não pagou o aluguel? Nunca vocês me ouviram falar isso. Mas outubro e novembro, alguma coisa aconteceu em nós. Então, coração junto. Segundo milagre, Zaqueu, o que significa? E Maria, todos os dias tem que tirar as coisas ruins de nós. Quando Zaqueu falou assim, eu vou dar metade para os pobres, vou devolver o que eu defraudei, significa, aquilo que me magoa, aquilo que me entristece, aquilo que me mancha, aquilo que me suja, eu vou tirar, todo dia. A gente não consegue desentortar alguma coisa torta na primeira martelada. Estou falando, é verdade. Você pega lá um metal torto, não é com uma martelada só que você desentorta ele. Você aquece, você vai matando, você vai desentortando e você vai deixando. E esse versículo está lá em Efésios 4, 20 a 29. O que significa Efésios 4, 20 a 29? Vos despis do velho homem com seus feitos, ou seja, mentira, engano, suborno, vadiagem, palavras obscenas, que você veio do mundo assim, a palavra de Deus fala, tire essa roupa, e vai se vestindo do novo homem, que é criado em Cristo Jesus, é todo dia. O que Zaqueu fez, nós temos que fazer todo dia. Todo dia. Todo dia eu tenho que ser aquela carranca que eu levanto de manhã. Tem pessoas que eu falo, meu Deus do céu, eu não posso encontrar com essa pessoa logo de manhã. Está com aquela carranca. Parece que está de mal do mundo. Eu não posso ser assim. Se eu estou sendo assim, eu tenho que mudar. E as mulheres podem fazer isso melhor. Passa um batonzinho, uma sombra. Não é? Aí dá aquele... O homem não pode fazer isso, ou pode? Não, né? Mas pelo menos fazer a barba, pentear o cabelo, passar um gelzinho. Aí pode, um perfume. Eu tenho que mudar, puxa vida, eu vou chegar lá no serviço, e aí, já fez aquele negócio lá? Não, bom dia, como vão vocês? Como aquele coach ensinou, né? O cara que plantava alface, ele falava, bom dia minhas alfaces. Ele cuidava bem até das alfaces. Por que eu não vou cuidar bem das pessoas? Amém? E o terceiro milagre, carregar o piano. O que é isso? Carregar o piano é compromisso mais comprometimento. Você tem um compromisso, mas você está comprometido com aquilo. Faça a chuva, voluntariedade, prontidão, disposição, querer fazer o que Jesus disse. Vou repetir, voluntariedade. Vai ter almoço? Vamos lá pintar a igreja, vai ter almoço? Não. Cada um leva de casa. Aí a gente vê quantos pintores tem. Eu estou brincando, mas é assim, voluntariedade. Vamos fazer isso? Vamos. Vai ter o quê? Nada. Claro que vai ter, mas aquilo que Deus preparar. Mas não vamos fazer uma troca. Voluntariedade, prontidão, é comigo. Quem eu? Não espera nem saber o que é, eu estou aqui, prontidão. Quem? Eu estou aqui, pastor, pode contar com a minha vida, prontidão.
Eu não preciso explicar, prometer, valorar. Deus vai estar junto, queridos. Eu estou aqui. Amém? Disposição, querer fazer o que Jesus disse. Jesus não falou para fazer culto. Jesus falou para fazer discípulos. E discípulo é um a um. Jesus não trabalhou com discípulo na multidão. Jesus trabalhava com Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, discípulos. E o texto base é Isaías 6, 8 e 9. Se tem um lugar perfeito é o céu. Você sabia disso? Se tem onde tem mão de obra, é o reino de Deus, é o céu. Então Deus chegou numa visão para Isaías, lá no templo. O homem ficou de boca aberta e falou: vou morrer hoje. Deus chegou com querubim, com serafim, com um anjo, anjo de primeira, de segunda, de quinta, não sei se tem essas coisas, mas o templo ficou cheio de anjo. E sabe o que Deus falou? Olhou para o lado, olhou para os anjos, falou assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas e os anjos? Os anjos não podem fazer aquilo que Deus espera que o Josailton faça. É Marcelo, né? Não vai ter anjo que vai fazer o que você tem que fazer, Marcelo. Você está meu visitante, seja bem-vindo, mas estou dizendo para você, aquilo que é para o Marcelo fazer, Deus está falando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que tipo de resposta Deus esperava daquele Isaías? Pelo menos uma resposta, né? Um joinha do WhatsApp. Pastor, o senhor passou um versículo aí, ó. Não. Isaías falou: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. E o versículo 9 fala, Deus falou assim: então vá. Então vá. Vá, meu irmão. Procrastinação zero. Maria e Zaqueu, eles entenderam o momento. Momento de culto. Você não tem que ir na piscina. Você não tem que visitar a sogra, visitar o genro. Momento de culto. Mas eu posso visitar? Pode, desde que você não faça disso um culto. Visitar a sogra é um culto, visitar a nora é um culto. Não, aquilo é um evento. Culto é aqui, com os irmãos. É uma vez por semana. Dia de oração é culto. Entenda o momento. Antes de qualquer coisa, ore. Carregar o piano. Nós estamos numa carestia, nós estamos num mundo que a inflação sobe. Vamos ajudar, vamos cooperar, vamos levar o lanche, vamos trazer o pão, vamos trazer a cesta básica. Vamos carregar o piano juntos, sem amassar ele, sem desafinar eles. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Amém? Porque a minha vida, ela não acontece aqui, nesse espaço controlado. A minha vida acontece lá em casa. Lá no meu trabalho. Na rua. Com os parentes. Amém?
Essa é uma pregação que não é para perguntar quem é que... Eu acho que todos nós temos algo para mudar a partir de hoje. Vamos ficar de pé? Deus está olhando para nós e falando assim: aí, bora lá? Jesus olhou para aquelas pessoas que queriam ferrar ele e falou assim: perdoa, Senhor. Eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa. Perdoa as pessoas. Elas são limitadas. Elas são pequenas. Elas são fracas, como eu e você. Ser casado com uma pastora é complicado, porque a gente tem os debates teológicos. E aí nós estamos falando sobre pessoas da Bíblia, né? E aí a gente estava falando sobre Jacó e Esaú. 2 filhos, gêmeos. E ela estava tentando defender Esaú. E eu estava defendendo Jacó. Ela falou: por que você está defendendo ele? Eu falei assim: porque o que Esaú fez foi maldade. O que Jacó fez foi fraqueza. Pastor, o que Esaú fez? Esaú fez o que Deus tinha falado que não era para fazer. Ele se sentiu tão magoado que ele casou com mulheres que era proibido. Mulheres moabitas. Para ofender a mãe e o pai. Já que vocês não vão me abençoar, eu também vou estragar a felicidade de vocês. Esaú foi mau. Jacó era um homem fraco. Você sabe perceber a diferença? Diga o fraco: eu sou forte. Por isso que Deus não parou de trabalhar com Jacó. Até ele chegar no vale de Jaboque, lá em Peniel, e ser transformado. Ficou mancando. Mas a diferença entre 2 irmãos: um era mau, um era vingativo, o outro era fraco. Por isso que eu defendi ele. Falei: não, ele era fraco. Entre Judas e Pedro, Judas era mau. Judas deu características de maldade. Pedro era fraco. Pedro não aguentou a pressão. Judas pulou fora, vendeu Jesus. Judas pegava a oferta e colocava no bolso. Ele era mau. Pedro era fraco. Não deu tempo para Jesus restaurar Judas porque ele se suicidou, mas deu tempo para Jesus restaurar Pedro. Não tenha medo da sua fraqueza. Permita que Deus cure você. Mas não seja mau. Perdoa. Deixa ir. Solta. Solta. Amém? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E dar não é só dar dinheiro, é dar o perdão, dar uma nova chance, dar uma nova oportunidade, dar mais espaço. Esse é o milagre que Deus procura no ser humano. Amém? Vamos cantar primeiro?